Bom dia, meus amigos. Eu não sei qual vai ver esse vídeo. Boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe. Como é que vocês estão? Que choveu bastante à noite. Choveu até as 4 horas da manhã. Tá chovendo bom. E tá mais fresco. Como é que tá vocês? Como é que tá regando vocês? Chovendo? Como é que tá a família? Como é que dormiu? Dormiu bem? Eu dormi bem. Só que apesar da chuva, eu acordei suado e bem suado mesmo. Eu estou aqui para a glória de Deus. Minha leitura agora está terminou em 15 para 7 da manhã. Nós vamos vencendo. Eu vi um vídeo ontem que o diabo muitas vezes, o diabo ri de nós, que o diabo não tem medo de quem fala em língua, não tem medo de quem prega. O importante para nós é conhecer a palavra e viver ela. E essa madrugada, o que será que eu estou vivendo? Às vezes viver pela metade também não é viver a palavra. Obedecer pela metade também não é obedecer. Então eu procuro sempre dar o melhor, vigiar. Eu não posso acompanhar vídeo, eu fico o dia inteiro aqui, mas é enviando mensagem para as pessoas. Não sei até onde elas gostam, muitos gostam, outros nem respondem, mas me deu um alerta esse vídeo. Deus também não agrada de quem conhece a palavra dele e não vive. Será que a gente vive a palavra do Senhor? Eu passo na minha mente madrugada. Eu conheço pastores, conheço obreiros, que ele prega, mas ele sabe que não vive aquela palavra. Eu creio que são pessoas que desagradam, sim. Não estou aqui para julgar, mas quando eu vi essa mensagem, foi uma mulher, ela não é tão vista de mim, ela é jovem, né? Pelo jeito. E eu achei que ela não estava bem composta, né? Então, eu comecei a pensar sobre isso. Então, eu tenho que mudar muito. Tive algumas mensagens que chegou para mim ontem e eu procurei. E eu, nessa madrugada, tentei, consertei. Se a pessoa entender, eu não quero perder a amizade das pessoas. Às vezes eu me preocupo com as pessoas e uma lá da Filipina, eu escrevi para ela que ela estava comigo, lá teve um terremoto esses dias, né? Ela postou muito vídeo de terremoto para mim. Depois que estava sumido, eu estava preocupado com ela. Eu preocupei muito com você. Tem mais de mês que não aparece, o que está acontecendo? Não, tá. E ela respondeu lá algumas coisas, eu não entendi. Eu não entendo inglês. Eu pedi minha neta para traduzir. Ela perguntou se eu estava interessado nela, que ela estava procurando um companheiro. Aí minha neta, o que que responde? Que não, mas responde que não. Mas aí eu deixo, eu digito depois, eu dou conta do inglês, português para inglês, dou conta, eu dou conta. Traduzir, fazer o contrário. Aí ela pôs não, foi não, não só isso daí. E aí enviou, eu deixei, falei, não é só isso não. Aí essa madrugada eu fui, mandei uma mensagem normal para ela, que era impossível, era casa, que eu sou casado, tenho filhos, netos, e Deus ia preparar uma pessoa melhor para ela, uma pessoa certa para ela, eu creio. Então, eu ia deixar pelo nome da minha neta, mas eu mandei o mais importante, eu não quero perder sua amizade, espero que isso também não magoe, nem te deixe com vergonha. Então são muitas pessoas, eu respondo assim, então
Alguns eu levo na brincadeira. Então, não é mais tempo de brincar. Vamos começar o vídeo, vou começar assim. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua grandeza, pela tua misericórdia, pela noite de repouso, pelo alimento, Pai. Obrigado por ser Deus Santo, nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento, ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer que agrade ao Senhor, perdoa-me, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 5, também no livro de Ezequiel, capítulo 29. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém e amém. Irmãos, a mensagem de hoje do profeta Isaías, essa é o complemento do de ontem, depois que eu vi que o cara podia fazer os dois juntos, mas passou, já tinha havido algum, então deixei. Aí estão em conta daquele que se alegram e pratica justiça, daquele que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te irraste, porque pecamos. Então Deus saiu ao encontro daquele que se alegra e pratica justiça, daquele que se lembra dele e anda nos caminhos dele. Então Deus se alegra desse, saiu, está à procura desse, que adora em espírito e em verdade, que pratica justiça, daqueles que procuram ser reto aos caminhos do Senhor e que procuram andar no caminho dele, no caminho da justiça. Na parte B fala assim: eis que tiraste porque pecamos. A ira de Deus sobre nossos pecados. E continua falando que neles há eternidade para que sejamos vivos. Esse no caminho do Senhor, andar no caminho do Senhor, a eternidade para que sejamos salvos. E na madrugada, eu, através dessa mensagem, depois refletindo o que a mulher falou, que eu falei para você já, sobre o diabo não tem medo. Quem fala língua estranha, eu não falo, eu falo pouco, é muito difícil. Eu falo mais em espírito. Minhas pregações na igreja, até os pastores mesmo, muitas vezes rejeitam. Então, mas eu procuro andar correto, apesar de falhar muito. Então, eu passei a refletir, não só pela mensagem. Eu pensei no que eu vi à tarde e nessa mensagem. Essa é a mensagem do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 5. Vamos agora ao profeta Ezequiel, né, com capítulo 29, profecia contra o Egito. Veja quantas profecias houve contra o Egito, nação que escravizou o povo de Deus, que era vencia as guerras, a nação que Deus preparou para ter alimento, onde sustentasse toda a terra, na época de José, no livro de Gênesis, onde houve quantas fomes houve. No tempo de Abraão teve uma fome, que Abraão foi para o Egito. Isaac, Deus falou que ele não fosse para o Egito. Abraão foi para o Egito, fome. Agora nós vemos, Deus prepara novamente outra fome, outro tempo para salvar o povo de Israel. Salvar toda a terra, não foi só o povo de Israel, nem só o Egito, porque estava ali que fazia fome. Então, dentro nas guerras, o Egito cresceu, humilhou as nações e agora, além de tudo, ele escravizou o povo de Deus. Mais açoite. Deus teve que fazer 10 pragas
o coração do faraó não amoleceu, para o faraó libertar o povo dele. Deus poderia destruir o Egito naquela hora. Ele não está mandando nenhuma praga, porque o poder está na mão dele. Ele podia ter destruído toda a nação do Egito. Mas para mostrar a glória dele, mostrar para o povo de Israel que ele é Deus, que ele faz. Ele permitiu 10 pragas. Mesmo assim, o coração do faraó endureceu. Ele mandou que Moisés, muitas vezes a pessoa engana, ele mandou que Moisés saísse dele e que fosse servir o Senhor. E que ao chegar lá, orasse por ele. Pode olhar lá no final, na morte dos primogênitos, já no final de Êxodo. Aí ele tem notícia que o povo estava fugindo. Ele vai atrás deles, para tornar atrás deles escravos. Eu creio que naquela hora o faraó pensou que ele ia só sacrificar, o holocausto ao Senhor, ele ia voltar. Mas quando ele soube que ele amou todo o exército dele, foi atrás do povo de Israel, onde Deus destruiu todos os carros, soldados, cavalos. Então, quantas profecias? A grandeza de Deus, ele mostrou a toda a terra, mas o Egito continuou no mesmo erro, no mesmo pecado, da idolatria, todo erro, porque desagradou estava para meu pai. Mas Deus, assim, teve misericórdia do Egito, continuou deixando a nação. Nós vemos a nação que existe até hoje. O do Egito, outras nações já assumiram. Daí não se vê falar mais, né? E agora, pela arrogância, pela falta de humanidade dos egípcios, Deus começa a pedir, mandou os caldeus, mandou os babilônios contra eles, mostrando para eles que eles não são fortes. Forte é aquele que Deus está com Deus. Mas eles sempre caíram no erro. Está assim no livro do capítulo 29, no 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis me contra ti, ó faraó, rei do Egito, grande dragão que pousa no meio dos teus rios, e que diz: O rio é meu, e eu fiz para mim. Aqui era o rio sagrado, né, do Egito, Nilo, que Faraó soberba do homem. Ele falava que o rio era dele, foi ele que fez. O que Faraó fala? Que o rio é dele porque o rei do Egito, Faraó, os faraós, todos eles consideravam Deus na terra, ele era um Deus. Ele. Mas aqui Deus fala: Eu estou contra ti, Faraó. Tudo que você falou questionando. Assim somos nós. Tudo que Deus nos dá, tanta bênção, né? Tanta bondade, e nós pensamos: é meu, que nós passamos a andar em soberba, nos exaltar, humilhar as pessoas. Mas a vontade de Deus, ela prevalece. Se for da vontade dele, ele tira tudo de nós. Assim como ele fala com o faraó. Essa palavra é para mim e para você. Para nós não andarmos sobre pensar que é meu, foi eu que fiz. Não, tudo é presente de Deus, tudo é graça de Deus, tudo é bondade de Deus. E nós queremos ser igual ou melhor que Deus, né? Assim era Faraó, assim somos de toda a terra. Quando nós vemos essa palavra, nós temos que tomar ela para nós, para mim, para você. Eu tomo as palavras para mim. Eu sei aonde eu fui arrogante, do tempo, né? Principalmente antes de eu entregar minha vida a Jesus. Eu era uma pessoa arrogante, não respeitava muitas pessoas e gostava muito de machucar as pessoas. Eu fui mudando, mas eu sei que ainda preciso mudar muito. Hoje, que eu estou assim debilitado,
eu vejo o jeito que eu faço, às vezes não é do meu tempo, né? Minha esposa, meus filhos. E eu sei que eu preciso mudar. Eu peço ajuda do Senhor para mudar. Senão eu estou voltando a ser o que é. Aí eu tenho na mente, como eu falei no começo, tudo que aquela mulher falou ontem. Eu não sei se ela é pastora, não sei o que ela é, não se identificou o que ela falou no vídeo ontem. Eu preciso consertar muito. Essa palavra diz respeito a mim, a você, que estamos sobre essa terra. Faraó não existe mais. Mas ainda existem muitas pessoas soberbas que acham que tudo que ele tem é dele, porque foi ele que fez, não. Tudo é presente de Deus. Então essa palavra serve para nós, que estamos vivos no dia de hoje. Vamos continuar, versículo 4 a seguir. Mas porém os olhos em teus queixos, e prenderei o peixe dos teus rios, e as tuas escamas, e todo peixe dos teus rios se pegará as tuas escamas. E te deixarei no deserto a ti e a todo o peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Os animais da terra e as aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um botão de cana para a casa de Israel. Nós vimos que, como o Faraó fala, que o rio é dele, tudo é dele, foi ele que fez. Deus mostrando a grandeza dele. Quando ele fala que põe 3 anzóis no queixo do Faraó, nós somos para Deus como um peixe. Nós vamos, ele deixa nós lá. A hora que ele quiser, ele nos puxa. Ele muda a nossa direção. Mas ele não faz isso comigo, com você, porque ele tem um livre-arbítrio. Mas ele deixou escrito o caminho, anda por ele, o caminho bom, a porta estreita. Muitas vezes, Deus nos puxa, a gente não sente o anzol, nós vamos sentir quando a gente começa a entender a palavra dele. O anzol que Deus põe no nosso queixo é quando a porta se fecha, uma porta de emprego. É quando o seu celeiro começa a secar. Esse é o anzol que Deus põe no queixo Faraó. Assim, ó, quando a doença vem, a escassez vem, é Deus te puxando para você voltar ao primeiro amor seu que você era antes. Muitas vezes a gente não entende, a gente pensa que o anzol é um anzol de pesca, não, é um gancho. Não, é a mão de Deus fechando porta, permitindo que a enfermidade venha sobre você, permitindo que o devorador entre no seu celeiro, entra no seu salário, é permitindo que a sua família se divide, mas ele tem o poder para restaurar. Esse é o anzol que Deus fala. Não vai pensar que você vai fazer coisa errada e vai chegar lá com um gancho que puxa não e não puxa não. Ele permite até um acidente, ele permite o que for melhor para você voltar a entender o seu erro. Isso é um anzol que Deus põe. Às vezes a família, eu mais minha esposa, a gente precisou desse anzol. Nós vivemos separamos 14 anos, mas ela reconheceu, eu demorei de reconhecer. Ela foi para casa, nós não éramos cristãos na época, ela foi para casa do Senhor e começou a se humilhar, a clamar, a pedir socorro. E Deus trouxe nossos filhos. Depois me trouxe, no ano 2000, que os restaurou tudo. Esse é um anzol. Mas minha esposa, eu, nós, nossos filhos, éramos todos cegos. Nosso filho era criança ainda. Meu filho mais velho tinha 9 anos. E eu fiquei com os filhos. Então, esse foi o anzol que Deus puxou para ela vir.
e depois trazer nós. Foi desmanchado, permitir que a família se destruísse, se acabasse, para depois ele unir. Foi ela a primeira a reconhecer que Deus estava puxando, que Deus estava. Depois veio os filhos, depois eu. Deus tem a maneira de pescar sem te machucar. Ele permite você se machucar, você ir pelo caminho errado, depois ele te puxa. Quando você perde, quando você está lá no fundo do poço, ele te pesca. Ele te puxa novamente a consciência. E pela graça e misericórdia foi através da minha esposa, ela se converteu bem antes, depois de muitos anos, no ano 2000 eu me converti. Ainda preciso mudar muito, ser nova criatura. Depois do meu acidente, desse tempo para cá, eu tenho mudado. Eu tenho visto que eu não sou mais como era no começo. Lá no livro de Apocalipse está escrito: lembra-te de onde caiu e volta a praticar as primeiras obras. Senão, você perde a sua coroa. Eu tenho que lembrar. E essa madrugada eu refleti sobre isso. Então, cuidado. Não seja um faraó. Seja servo de Deus. Versículo 21. Naquele dia farei brotar o poder da casa de Israel, e te darei abrimento de boca no meio deles. Saberão que eu sou o Senhor. Naquele tempo, quando Deus afligir o faraó, o Egito, nesse tempo, virá o poder na casa de Israel, e todos vão reconhecer que Deus é Deus. É quando eu falei sobre meu lar, minha esposa, minha família, nós vamos reconhecer que Deus é Deus. E Ele está no controle de tudo. Essa é a mensagem do livro de Ezequiel, no capítulo 29. Por hoje nós encerramos Ezequiel por uns tempos, depois nós seguiremos. Amanhã estaremos iniciando Daniel, no capítulo 11. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, Pai, pela tua graça, pela tua presença, pela tua palavra, por cada vez que nosso lar. O Senhor conhece as nossas faltas, nossas necessidades, nossas falhas. O Senhor conhece nosso entrar, nosso sair, nosso deitar, nosso levantar. O Senhor sabe, Pai, o que teu povo tem pedido, o que nós temos falado. Nós estamos aqui, Pai, pedindo pela tua justiça, em gratidão ao Senhor, Pai. Que nos cure, Pai, de todo mal, Pai. Nos livra, Pai, das nossas más obras, Pai. Nos ajuda a ter um encontro verdadeiro com o Senhor, a fazer uma nova aliança com o Senhor, Pai. Supra a necessidade de teus filhos, das tuas filhas, em todas as áreas. Abençoa a casa de cada um de nós, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Um abraço, irmão Gói, Jesus te ama, eu também te amo. Irmãos, a verdade é, se eu não amasse vocês, cada um de vocês, e se eu não me amasse, eu não estaria aqui todo dia, falando do amor de Deus. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paciência de Cristo. E se alguma coisa eu vou, se alguém eu peço que me perdoe. Um abraço, irmão Gói.